Nossa, Paulo, o pessoal tá super inspirado aqui com as perguntas Ah, hoje, é? hein? Nossa, eu tô adorando as perguntas. Mas antes da gente responder as perguntas, vamos passar um videozinho, vou pedir pro Fernando colocar. É um trechinho do filme que chama Santo Agostinho. Você perceba que quem está conversando ali é o bispo Ambrósio, Que depois vai fica ser amigo do... amigo, super influência do Santo Agostinho. É ele que batiza o Santo Agostinho, né? Ah, é? É o Ambrósio que batiza? Ele que batiza o Santo Agostinho. Olha só. E é ele que vai influenciar o Santo Agostinho, não só para largar toda essa vida e entrar na vida religiosa, como também ele é o grande parceiro do Santo Agostinho nas trocas intelectuais. Mas o Agostinho vai lá para debater com o Ambrósio, contra o Ambrósio e é dominado pelo Ambrósio. Exatamente, ele vai para debater contra o Ambrósio, só que aí, como um bom intelectual, ele não vai lá para debater por debater. Ele escuta e fala, pô, esse cara tem razão no que ele tá falando. Você sabe que esse filme, ele foi homenageado pelo Papa, né? Não essa sabia. atriz que faz a Santa Mônica, que é a mãe do Agostinho, essa atriz, ela vai receber um prêmio do Papa. Aí o Papa atual. Caramba. O Papa atual premia ela como atriz, né? E ela é uma devota. Ela beija a mão do Papa. Interessante. Esse filme é um filme assim... É porque é um filme recente, é um filme de 2010 agora. É uma série, é uma minissérie. É uma minissérie com o Franco Nero fazendo o papel do Agostinho quando velho. Inclusive, pessoal, tem no YouTube, tá em Tem no espanhol. YouTube. Mas tem no YouTube e depois, chegando em casa, entra lá no Facebook, na nossa página Hora da Coruja, que a gente coloca o link dos vídeos lá e você vai poder assistir inteiro. Esse é fantástico. Mas agora vê o trechinho com o Bispo Ambrósio, que é o que interessa pra gente conversar mais um pouco no programa. Puxa vida. Vocês perceberam o que tocou o Agostinho aí no diálogo, né? Que ele fala assim, o Agostinho fala pro Bispo Ambrósio, você não pode encontrar a verdade. Aí fala, não, Agostinho, mas você tem que deixar que a verdade te encontre. Não é muito legal isso? E isso faz ele refletir, São duas noções de verdade, né? São duas noções de verdade. A verdade que o Agostinho está acostumado é a verdade dos advogados. Quer dizer, você vai para o tribunal, né, e a verdade é produzida pelos seus argumentos. Aí ele sai dessa situação e vai ser devoto do maniqueu, né, onde a verdade é posta pela luta do bem e do mal. Sim. E você não pode muito, a não ser, né, tentar ver onde é que, nas circunstâncias, está a verdade. É a primeira vez que ele se defronta com a ideia da inversão, né? Que é tipicamente religiosa, que é tipicamente do âmbito do neoplatonismo que vai vingar, né? E já do cristianismo fundido ao neoplatonismo. Quer dizer, não é você que vai buscar a verdade, mas é você se preparando para deixar a verdade te encontrar. Então você veja que muda o eixo, né? Sim. Você passa de uma situação... Ele inverte a situação. Você passa de uma situação... Você vai para uma situação neoplatônica, onde o mundo da verdade e das formas é que banha você. E não você vai em direção a esse mundo, né? Quer dizer, é lógico que aí a verdade é Deus, né? Lógico. Ele vai encontrar Deus como sendo a verdade. É lógico que o Ambrósio está falando isso para ele. Né? Sim. Mas é óbvio que tem uma versão aí que não precisa ser religiosa, pode ser completamente neoplatônica. A verdade está aqui e ela te ilumina, ela te encontra, né? Não é você que vai nela, ela está aqui, ela te encontra, né? E o Santo Agostinho, ele tinha uma grande influência cética também, né? É por causa que ele foi estudar com ele foi ser advogado. Ele foi, é interessante. Os empregos do Santo Agostinho são muito interessantes, né? Quando ele se forma, primeiro ele vai dar aula numa escola e ele começa a enfrentar problema com os alunos dele, que eles falam que os alunos dele, eles são muito rebeldes, fazem bagunça, não querem saber de nada, e ele desiste. Aí como ele precisa trabalhar, ele vai para uma outra escola, ele fala assim, meu Deus, ninguém quer saber de nada, ninguém quer fazer nada com nada, eu desisto de ser professor. E aí que ele vai ser orador na corte. Então, eu estou na fase exatamente do Santo Agostinho. Quer ser um orador na corte agora? Eu quero viver na corte. Entendeu? Eu quero só ficar aqui na corte da Justiveio, com o nosso rei Fernando comandando a corte. Exatamente, comandando e chocando a nossa corujinha, que era o mais importante. Mas viu, você sabe que essa passagem aí,
Esse filme é sensacional, hein? Inteiro. Meu Deus do céu, esse filme é Foi muito muito bom, caprichado. uma minissérie Deixa eu falar até o caprichada. nome. O nome completo do filme é Santo Agostinho, O Declínio do Império Romano. É da Warner Bros. No ano de 2010. Então, com certeza, já tem nas locadoras. É ótimo esse E filme. como também hoje em Esse dia filme tudo é internet, já tem na internet, pessoal. Mas voltando à história ali, né? Você veja que o Ambrósio entra na corte ali, né? Ali é Cartago, né? Isso, É Cartago. Cartago. Ele entra na corte e vai falar em favor de um romano que lutou sempre em favor de Roma e estava sendo injustiçado porque estava sendo preso. Sim. Né? Aí a rainha que trouxe o Agostinho apresenta o Agostinho para o Ambrósio. E o Agostinho... E ela apresenta toda felizinha, assim, do tipo, olha, você vendo? Agora a gente colocou uma pessoa à altura para discutir agora com vai você ver aqui, Ambrósio. Agora você vai tomar a sua chanfrada. Agora você vai ver o que é bom para tosse, né? Exatamente. Agora, você vê uma coisa interessante, como isso também é uma outra visão também, que não tem muito a ver com a filosofia, mas tem a ver com a filosofia, mas tem a ver com a história e com a antropologia. Que às vezes as pessoas julgam a Idade Média, porque aí você já está praticamente né, entrando na Idade Média, porque o Agostinho... É o declínio do Império Romano. O declínio do Império Romano, você já vai entrar na Idade Média. Sim. Né? Eles julgam a Idade Média como uma época de não liberdade religiosa, né? E não é verdade, que você viu o próprio Muito Ambrósio debate, ali sim. mostrando a diversidade de seitas que estavam ali, né? Um romano tradicional, pagão, né? Aponta para o amigo do Agostinho, né? Aí vai falar os adoradores de tal deus lá, que são os próprios reis. Sim, né? Os arianos, né? E aí um da seita de Maniqueu, que é o Agostinho, isso. né? Agostinho, E ele representante da igreja. Aí ele joga a semente, né, da discussão. Quer dizer, quem está com a verdade nessas seitas todas? Né? Que você poderia dizer o seguinte, todos estão com a verdade, mas é que a discussão da verdade começa a tomar um caráter de exclusão. Né? Começa a tomar assim, se alguém tem a verdade, o outro não tem. Né? Uma verdade implica em não ter outras verdades. Ele está jogando essa discussão. E a hora que ele joga essa discussão, o Santo Agostinho morde a isca, né? E é interessante que a Idade Média são aí aproximadamente 1000 anos, né? E parece que a filosofia está redescobrindo agora a Idade Média. Porque a impressão que a gente tinha na filosofia é de que nada de muito interessante havia sido produzido para a filosofia ali. A gente só faz o quê? Um debate entre Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e acabava colocando de lado tem uma tendência muito todo forte. o resto da filosofia Tem uma medieval. tendência muito forte nas escolas brasileiras, nas faculdades brasileiras, de trabalhar com filosofia moderna, né, e dar um combate, assim, quase que no sentido de desprezar os filósofos cristãos, porque a nossa escola filosófica, a USP e todas as outras escolas, são laicas e positivistas. Sim. Né? Então elas têm essa tradição republicana de dar combate a todo o discurso religioso. A todo o discurso religioso. E aí ela peca por não entender que o discurso filosófico ele é ligado à teologia cristã, no caso desses filósofos aí, no caso de Santo Agostinho, com um grau de independência muito maior do que o grau de dependência que a filosofia atual tem em relação à ciência. Quer dizer, quando você pega a filosofia medieval e a religião, você vai ver que a filosofia medieval tem mais independência da religião do que a filosofia atual tem a dependência, mais independência ou dependência da ciência. Né? Então você vê que não é essa postura que a gente deve ter em relação ao medievalismo, é uma postura de abertura. E para quem é laico como eu, como não tenho vinculação religiosa, eu me sinto super à vontade com esses filósofos medievais. Inclusive, você está estudando recentemente um livro da Hannah Arendt que fala sobre o amor em Santo Agostinho, não é? Não, esse daí eu usei. Você chegou a fazer Eu fazer usei a tese da Hannah Arendt para escrever escrever um capítulo da filosofia, como a filosofia pode explicar o amor, né? Aquele que eu lancei lá no Jô. Né? Por quê? Porque a Hannah Arendt, Fran, ela é... Talvez ela é judia, né? Então, portanto, ela não é cristã, mas ela é uma das únicas filósofas contemporâneas que entende verdadeiramente o Santo Agostinho na essência do que ele fala quanto ao tempo.
né? Porque é um problema fantástico esse que ela... Do tempo, a questão do tempo, sim, foi o que eu mais gostei de estudar em Santo Agostinho. Eu adorei a explicação dele, porque eu, enquanto estava na igreja, eu tinha essa dúvida, né? Que é a dúvida do quê? O que existia antes de Deus criar o mundo? Sei. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Deus estava lá sem fazer nada? Né? Como que você resolve? E ninguém sabia me responder. Mas Deus antes de Santo Agostinho teria que ter um saco muito grande e sem lavar, né? Porque ele coçaria esse saco durante um tempo enorme, né? A gente ficaria imaginando. A gente fica encucado quando a gente... Mas qual é a solução que ele dá? Então, e eu sempre perguntei e ninguém soube responder. Quando eu comecei a estudar o Santo Agostinho na filosofia, eu achei muito interessante que ele usa aí o argumento do tempo. Em que sentido? O tempo é uma questão psicológica. O tempo foi criado junto com o homem, junto com esse nosso universo. Então, o que acontece? O tempo não existe. Na verdade, só existe o agora, só existe o presente. Sei. Por quê? Porque quando você fala sobre o passado, você usa do quê? Memória. Da memória. Você está usando a memória, não está existindo esse tempo. E quando você fala do futuro, da imaginação. Imaginação. Não está existindo. Não existe também. Só existe o agora. É uma questão psicológica. É uma questão psicológica. O tempo é uma questão psicológica. Sei. Não existe o tempo. Então, não faz... Ele faz parte do buraco do plano de Deus, porque está no homem. Ele faz parte exatamente do buraco do queijo suíço. Então, o que acontece? Não faz sentido a pergunta... que Deus fazia antes de criar o mundo. Não tem homem, não tem psicologia. Não tem um homem, não tem psicologia, Portanto, tinha tempo. Tá certo, não tem o tempo. Não é? Bom, o grego também fazia... É uma explicação fantástica. A explicação do grego é porque o Cronos é um dos deuses, né? Então só passa a contar quando o Cronos funciona, né? Exatamente. Mas é interessante. Agora, boa explicação. Mas veja, essa questão do tempo na Hannah Arendt é posterior, porque ela resolve uma coisa que os judeus não sabem resolver. A religião judaica não é que não sabe resolver, sabe, mas a solução judaica não é uma solução... tão satisfatória. Não é uma solução satisfatória, assim, você não... Né? Por quê? E isso é interessante vindo da Hannah Arendt, que é judia, que ela fala a seguinte coisa, que o que faz com que a gente admita o tempo é a mudança. Né? Quer dizer, você passar de um estado para o outro. Se você não passa do estado para o outro, você não tem a percepção do tempo. Você tem que mudar de ideias, tem que mudar de posição, você tem que mudar de gosto para você sentir o tempo. Exato. Né? E ela fala assim, só Jesus consegue criar o tempo. Por quê? Porque só Jesus ensina o perdão. Então, o tempo passa a mudar. Porque, veja assim, se você a tua família faz um mal para mim, então eu tenho que passar o resto dos meus dias em vingança com a tua família. Sim. Então, eu nunca vou mudar. Sempre vou estar em vingança. O que faz com que mude, passe uma fase para outra? O perdão. Eu zerar. Nossa, eu falar, esqueci. Legal a explicação. Ó como é psicológico, esqueci. Não vou usar mais da memória, portanto, não vou mais lembrar do que você fez. Ou e daqui seja, começa outro tempo. Eu não vou na família do outro vingar a morte do meu pai, porque eu perdoei aquela pessoa por ter matado o meu pai. Perdoei, portanto, então isso tem um efeito cosmológico dentro do efeito psicológico. Cosmológico por quê? Porque o cosmos passa a contar com o quê? Passa a contar um outro tempo. O tempo onde a minha família e a sua não são mais inimigos. Então essa percepção da transição cria o tempo, cria a ideia de você mudar. Né? Então toda vez que você perdoa, começa uma nova fase no tempo. Tá? Toda vez que você perdoa, começa uma nova fase no tempo. O perdão é a garantia da mudança. Senão nós seríamos imutáveis, nós nunca mudaríamos, né? Nós não mudaríamos de opinião. Sim. Né? Nós seríamos sempre iguais. A mudança não é fruto da ciência. A mudança é fruto do perdão. Jesus introduz a mudança a hora que ele ensina a perdoar, porque o romano não sabe perdoar. Você pode nascer 200 anos depois, você vai na história da sua família é inimiga daquela, você tem que continuar vingando. Exatamente. E eles continuam, por isso que a guerra não acaba nunca. A guerra não acaba nunca. Não acaba nunca. A guerra nunca acaba, você nunca tem um fim. Não tem. Né? Agora, porque pra gente pode parecer muito absurdo, né? Para quem é cristão, para quem está acostumado aqui no Ocidente, pode parecer uma coisa completamente absurda. Sim. Você pensar que uma pessoa que matou um antepassado seu ou tomou um terreno da sua família há 500 anos atrás, você tem que se vingar dessa família e dessa pessoa. Não existe no mundo antigo pôr uma pedra.
em cima. Quer dizer, vamos pôr uma pedra em cima e vamos esquecer. Porque no fundo, eu vou perdoar. Né? Tem gente que fala assim, perdoar sim e esquecer nunca. Isso é uma bobagem. Essa frase quem fala não entendeu nada. Porque perdoar é esquecer. Perdoar é esquecer. Né? No sentido campo agostiniano cristão, é esquecer. E a Hannah Arendt faz uma tese, a tese de doutorado dela. A tese de doutorado da Hannah Arendt é em cima disso. Em cima da possibilidade do tempo ser transformação, do tempo ser mudança. Poxa, muito legal isso. Muito ótimo, né? Porque complementa essa ideia do que você tinha aí, né? Do tempo. Eu também gostei demais. Aliás, a tese da Hannah Arendt, quando eu usei em inglês para fazer um capítulo desse do amor, né? Amor. Mas agora já fiquei sabendo que está traduzido, tem em português. Já tem em português, então dá para todo mundo já procurar e ler. Já tem. Legal. Vamos responder algumas perguntas? Vamos, passamos para as perguntas. Do professor. Não colocou o nome, ele só colocou professor. Bom sinal que alguém ainda tem coragem de colocar eu sou professor ganhando R$7 a hora aula. Exatamente, não é fácil assumir Não é isso. fácil, esse cara é um herói. Qual a explicação que Santo Agostinho deu à voz infantil que ele sempre escutou? Então, você sabe que isso daí... Bom, a explicação que ele deu foi de que foi um chamado de Deus. Foi quer dizer, Deus começou a ordenar algumas coisas na vida dele, como a influência da mãe, o encontro com Ambrósio, essa discussão com Ambrósio e também essa voz que ele sempre ouvia. Agora, então, uma coisa interessante... Na verdade, a explicação que ele dá é a explicação da divindade, né? Mas só que a gente tem que notar o seguinte, né? O Santo Agostinho é o primeiro filósofo a escrever na primeira pessoa. Quer dizer, ele assume a condição de eu estou falando. Isso você não tem no mundo antigo. Você tem uma passagem nos estoicos, que é o Sêneca, que manda fazer exame de consciência. O Sêneca manda fazer exame de consciência. Então já começa uma ideia de ter consciência. Porém, o Sêneca, ainda assim, escreve o quê? Escreve cartas, escreve para o outro. Né? Ou então você tem o Platão, mas o Platão faz o quê? Ele conta diálogos. O Santo Agostinho não, ele não conta diálogos e ele não escreve cartas. Embora tenha as cartas também, mas ele escreve o quê? Ele escreve confissões. Para quem? Né? Dele para com Deus. Ora, dele para com Deus é o quê? É dele para com ele mesmo. Lógico, então, muito aí subjetivo. É fácil daí você começar a pensar numa proto-subjetividade moderna, numa subjetividade moderna que está nascendo aí. Né? Então, a ideia de voz interior é tranquila. Né? Para quem está nesse plano. Né? É tranquilo você ter uma voz interior. Você não precisa chamar essa voz interior de daimonion. Você pode simplesmente dar um nome de consciência. Exatamente, pode dizer que depois era consciência. Não que ele tenha feito isso, mas ele pode fazer isso. Ele já está banhado... Nessa transição, ele está banhado depois por uma pra situação... gente chamar de consciência. Ele está banhado por isso. Né? Paulo, o Otávio pergunta, ele falou que ele ainda ficou em dúvida. Ele gostaria de saber como que fica a ideia de livre-arbítrio de Santo Agostinho, se estamos presos à ideia de um plano divino prévio à nossa existência. Por exemplo, a escolha de servir a Deus foi de Santo Agostinho realmente ou foi o destino determinado previamente pelo plano arquitetado por Deus? E ele dá parabéns pelo programa. É as duas coisas. Por quê? Porque o buraco do queijo suíço está predeterminado no queijo suíço. Não dá para você fazer um queijo e depois você começar a fazer buraco, o cara vai falar, isso é um queijo suíço falso. Então, fazem, mas fazem, fica tranquilo. Eu sei, você pode comprar um queijo parecido ao queijo suíço. Todo esburacado, o que aconteceu? Depois você come uns pedaços. Então, né? botou um rato ali, comeu uns pedacinhos do queijo, ficou suíço. Vende como queijo suíço. Agora, não é assim que o queijo suíço verdadeiro é feito. O buraco nasce junto com o queijo suíço. Vocês têm que entender o seguinte, gente. Como que um pedaço de nada pode ser alguma coisa? O buraco é o nada, não tem dentro do buraco queijo. No entanto, se você tira o buraco, não tem o queijo suíço. Se você entender isso, você entende o plano de Deus. Se você tirar o homem, não tem o plano de Deus. Você não tem ainda o plano de Deus. Então, o plano de Deus, tendo o homem, que é o buraco, que é onde vaza, o vazamento é próprio do plano. Não é que você vai pôr o plano depois, é próprio do plano. Porque tem gente que não entendeu a seguinte coisa, que é o que você acabou de falar.
O tempo não conta para Deus. Portanto, não tem esse momento assim, ó, primeiro criou os animais, depois criou, entendeu? Não tem esse, o tempo não está contando para Deus, está contando só para o homem depois, na hora que o homem conta essa história. Exatamente. O tempo não está contando. Na metafísica cristã, nessa hora, para Deus o tempo não está contando. Então não tem, por exemplo, ó, eu vou fazer primeiro o leão, depois vou fazer o homem, depois vou fazer a mulher. Não, né? Lembre-se a frase bíblica, né? Primeiro é o logos, ou seja, primeiro é a palavra, primeiro é o verbo. Deus fala. Deus é o verbo. É Deus é o verbo, agora. Ele é o próprio logos. Ele é o próprio logos. É um Deus heraclitiano. Né? Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, vão se criando. É interessante também isso, né? Quando ele explica o tempo, ele fala isso. Como Deus é o verbo, ao ele pronunciar, aquilo já acontece. Já acontece. Já se transforma. Você precisa sair dessa consciência psicológica, né? Você precisa tentar sair da consciência psicológica para você entender a não existência do tempo. Sim. Né? Você tem que... Quem estuda lógica tem capacidade de fazer isso rapidamente, né? Nossa, você vai para uma situação que acontece. Porque, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. A gente pensa isso no tempo, né? Eu ponho 2, depois eu ponho um sinal de mais, depois eu ponho 2, depois eu ponho igual, depois eu ponho 4. Mas a gente sabe que você pode pensar isso instantaneamente. Sim. Né? 2 e 2, 4, instantaneamente, sem o tempo. Né? Porque é uma equação lógica que não depende de você pôr uma coisa por outra. Né? Exatamente. Paulo, a Eneida pergunta... Eneida. Então, o mal é permitido por Deus, já que temos o livre-arbítrio? O mal é permitido por quem? Por quem? É permitido pelo homem. É permitido pelo buraco. Permitido pelo buraco. Pelo buraco do queijo suíço. Pelo buraco do queijo suíço. Faz parte do plano de Deus. Agora, Deus não sabe o que o homem vai fazer. Por quê? Né? Porque o homem vai fazer. Mas o homem vai fazer onde? No tempo. E onde está o tempo? Só no homem, não em Deus. Portanto, não tem essa questão para Deus, tem essa questão para o homem. E é por isso que Deus, então, não vai interferir. Deus não vai interferir. Por quê? Porque no buraco não está acontecendo nada para Deus. Está acontecendo só psicologicamente para o homem. E sabe quem entende muito bem isso? E que consegue, é um cartunista que ele chama Carlos Dias. Ele tem um site que chama Um Sábado Qualquer. Ele faz só tirinhas sobre Deus e Adão. Até para quem quiser, aproveita para procurar na internet, chama-se Um Sábado Qualquer. As tirinhas são ótimas e ele dá exatamente essas explicações. Me parece que ele leu a filosofia, assim, entendeu muito bem filosofia e usa disso. É muito legal. Não é nenhuma interpretação assim de, digamos, cega, religiosa. Você veja que essa pergunta da Eneida mostra muito bem a dificuldade, né, de você entrar na filosofia do Santo Agostinho. Aí você vai ver na sofisticação né? Que tem gente que pensa que a religião cristã é uma bobagem, né? Porque a pessoa toma a religião cristã pela manifestação religiosa, né? Pela manifestação dos pastores, dos padres e tal. Isso é cartilha. Agora, a metafísica que está funcionando ali é altamente sofisticada. Você precisa de um grau de abstração muito alto para poder entender o que é você estar no tempo por estar dentro do buraco do queijo e ali funcionar o tempo psicologicamente, né? Você é o buraco, né? E Deus fora do buraco não estar no tempo, porque para ele não tem essa psicologia, não tem o buraco. Exatamente. Né? Não tem o buraco. E aí, Neida, ela complementou depois, ó. O mal está dentro do bem, assim como o bem está dentro do mal. Ela falou, essa é uma polaridade de tudo que nos cerca. Não necessariamente o bem está dentro do mal. O que acontece é o seguinte, é que não é que está dentro, é que o homem é o produtor das duas coisas. Exatamente. As duas coisas estão dentro do homem, na verdade. O homem é que emite os valores daquilo que ele próprio faz. Ele próprio faz e ele emite os valores. Sim. Né? É por isso que chega uma hora que você precisa, né, regrar a atividade do homem. E como é que você faz isso? Como é que você regra a atividade do homem? Você regra a atividade do homem através do próprio homem botar legislação. Sim. Então a legislação do homem é uma tentativa ou de contrariar Deus ou de seguir Deus. Na legislação a gente vê muita coisa que é seguir os princípios. Você pode tentar seguir
né, aquilo que você entende como Deus, você pode tentar contrariar. Sim. Você tem legislações nos dois sentidos. Tem nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Tem hora que você, por exemplo, a justiça de Deus. Né? A justiça de Deus, ela é tida como, quando você fala justiça de Deus, você tem o quê? É uma situação aleatória. Né? É a situação da macieira. Uhum. Né? Cai as maçãs. Tem a macieira e tem uma cerca aqui. A macieira nasce aqui. E o galho dela vai para o outro lado da cerca. Aí cai maçã desse lado da cerca e cai maçã do outro lado da cerca. Aí tem o dono desse lado aqui, o dono desse aqui, brigando pelas maçãs que caíram no chão. Eles encontram um pastor e perguntam, o pastor americano, o pastor fala assim, o senhor é muito sábio, para quem que deve ficar as maçãs que caíram do outro lado da cerca? Para o dono da árvore ou para o cara que está aqui nesse terreno aqui? O dono do terreno. O dono do terreno. Porque essas aqui, perto da raiz, ficaram para o cara que é dono da árvore e dono do terreno. Mas essas aqui caiu da árvore, mas caiu no terreno dele. Para quem que fica essas aqui? Aí o pastor diz a seguinte coisa, vocês querem que eu julgue pela lei dos homens ou pela lei de Deus? Aí os dois fazendeiros dizem assim, pela lei de Deus. Aí ele pega e joga uma moeda para cima. Cara ou coroa. Caiu o cara, ele pegou as maçãs daqui e deu tudo pro outro de lá. Porque ele tinha determinado o cara ou coroa assim. Né? Completamente aleatório. Porque a justiça divina é aleatória. Ela é o elemento aleatório do mundo. A justiça divina não vem por merecimento. A dos homens é que por merecimento. O homem é que vai tentar equilibrar isso, né? Dizer, você é o forte, você é o fraco. Então, eu vou dar mais para você que é o fraco, para você ficar igual ao forte. O homem que tenta equiparar. Deus não. Deus é a própria aleatoriedade do mundo. Exatamente. Né? Paulo, e agora acabou o nosso programa, já encerrou de novo. Acabou o nosso programa, mas agora que eu estava aqui. Você percebeu como toda semana está ficando mais curto o programa, cada semana que passa? Está ficando mais curto. Eu vou agradecer ao pessoal que participou aqui, não pude ler todas as perguntas, e também ao pessoal novo que chegou aqui, que veio se apresentar, como a Jéssica, por exemplo. Seja bem-vinda, Jéssica. Semana que vem, assista. Não esqueça, é o Mário Sérgio Cortella, que vai estar aqui no programa. Isso. Já assistam os vídeos dele. O problema é caber o Mário Sérgio aqui dentro desse estúdio, hein? Oh, meu Ele Deus. deve estar pesando quanto? Uns 200 e pouco? Hein? E aí, vocês vão poder fazer perguntas diretamente para ele e a gente vai conversar mais de filosofia. Vamos bater papo com o Mário Sérgio, meu amigo velho de guerra. De guerra. Pessoal, obrigada então. Até semana que vem, viu? Boa semana para todo mundo.